Bom dia, pessoal. Mais um dia aqui no nosso projeto Matemática na Quarentena. Antes de começar, vou pedir que vocês se inscrevam no canal, curtam os nossos vídeos e, se possível, ativem o sininho aí também para vocês receberem as notificações. Pessoal que puder também, se puder compartilhar, tá? Ajuda muito o canal aí a crescer. A gente começou há pouco tempo e a ideia é ajudar o pessoal aí que está querendo estudar nessa época de quarentena. Bom, vamos lá. Hoje é a nossa aula número 4, né? A quarta aula de porcentagem. Depois dessa vai ter mais uma aula de porcentagem. Eu programei 5 aulas. E aí depois eu vou fazer mais uma ou duas aulas só de correção de exercícios, tá bem? A aula de hoje é uma aula bem curtinha, tá? A gente vai falar de acréscimos e descontos sucessivos. A gente já viu na primeira aula a ideia de acréscimo e a ideia de desconto utilizando o fator de correção, né? Essa na aula 3, na aula passada. Agora nessa aula 4 a gente vai ver o seguinte, é o mesmo conceito, só que ao invés de eu fazer um acréscimo, eu vou fazer vários acréscimos sucessivos e ao invés de eu fazer um desconto, eu vou fazer vários descontos sucessivos, tá? Então como fazer para resolver problemas desse tipo, né? Então aqui eu escrevi, ó, vamos dar uma olhadinha. Para encontrar o valor final, após vários acréscimos sucessivos, multiplicamos o valor inicial, que eu estou chamando de VI, tá? Vou sempre chamar de VI o valor inicial, pelos vários fatores de correção. Os fatores de correção eu chamo de FC, tudo bem? Que forem necessários, tá? Então, aqui, ó, eu estou mostrando exatamente isso, né? Eu tenho um valor inicial, eu vou multiplicar ele por vários fatores de correção, e depois que eu fizer todas essas multiplicações, eu vou chegar no meu valor final, tá? Vamos dar uma olhada num exemplo aqui que fica mais fácil de enxergar com exemplos. Então, olha lá o exemplo. Um automóvel que custava 80 mil reais sofreu 2 acréscimos sucessivos, de 10% e de 15%. A pergunta é, qual será o valor final do automóvel? Olha, um erro muito comum é a pessoa achar que vai ser um acréscimo de 25%, né? Ah, sofreu um acréscimo de 10, um acréscimo de 15%, vai dar um acréscimo geral de 25%. Isso é um erro comum, tá? E muitas vezes as provas exploram esse erro dos alunos, tá? Por que isso é um erro? Porque, na verdade, o primeiro acréscimo de 10% foi dado sobre o valor inicial. O segundo acréscimo de 15% já não é dado mais sobre o valor inicial, ele é dado por um valor que já foi aumentado. Por isso que não é a mesma coisa que dar um acréscimo geral de 25%. Bom, mas é bem simples de resolver essa questão, tá? Como que a gente faz? A gente vai aplicar os fatores de correção, tá? Lembra o que a gente viu na aula passada? Um acréscimo de 10%, o fator de correção vai ser qual? Vou escrever aqui, o fator de correção para um acréscimo de 10% vai ser 110%. E o segundo acréscimo vai ser de 15%. Então, qual vai ser o próximo fator de correção? Vou chamar de fator de correção 2, tá? Então, fator de correção 2, o segundo fator de correção, vai ser para um acréscimo de 15%. E para um acréscimo de 15%, o que eu tenho de fator de correção? 100% mais 15%, 115%. Pronto, achei os dois fatores de correção. Agora, para eu achar o valor final, é só eu pegar o valor inicial e multiplicar pelo fator de correção e pelo fator de correção 2. Isso vai me dar o meu valor final, tá? Então vamos lá, qual era o valor inicial? 80 mil. Vou multiplicar pelo meu primeiro fator de correção, que é 110%. E depois eu vou multiplicar pelo meu segundo fator de correção, que é 115%. Quando eu resolver essa conta, eu vou achar o meu valor final, que é o que o problema quer. Bom, vamos tentar cortar zeros, né? Então aqui, ó, vou cortar um zero de cima com zero de baixo, um zero de cima com zero de baixo, um zero de cima com zero de baixo, um zero de cima com zero de baixo. Cortei todos os zeros possíveis. No final ficou o quê? Ficou 80 vezes. Aqui ficou 11 vezes. Aqui ficou 115. Isso é o valor final. Bom, pessoal, agora é só fazer a conta, né?
eu não vou perder tempo fazendo essa conta aqui. O intuito aqui não é a gente treinar cálculo, é treinar mais o conceito, né? Então, a conta vai ser 80 vezes 11 vezes 115. E esse valor aí, depois que vocês fizerem, vocês vão ver que vai dar 101.200. Esse é o meu valor final após um acréscimo de 10%, seguido de um novo acréscimo de 15%. Beleza? Vamos lá, agora para mais um exemplo. Esse exemplo aqui é um exemplo legal, tá? É um exemplo onde ele pede para você saber, para você dizer qual é o acréscimo equivalente, tá? Então ele diz o seguinte, olha, 3 acréscimos sucessivos de 5%, 10% e 15% equivalem a um único acréscimo de qual percentual? Bom, primeiro, veja que ele não disse o valor da mercadoria e nem precisa, tá? Nem precisa. Mercadoria custa X, custa um preço inicial que a gente não precisa saber esse preço para saber qual vai ser o acréscimo percentual final, tá? Um erro muito comum, como eu já tinha comentado no exemplo anterior, é o aluno achar que o acréscimo equivalente vai ser somar esses acréscimos, 5% mais 10% mais 15%, e ele acha que vai ser um acréscimo total de 30%. Como eu já tinha dito antes, não é verdade, porque os acréscimos incidem em valores diferentes. O primeiro de 5% incide no valor inicial, o segundo de 10% já incide num valor um pouco maior, porque já foi aumentado, e o de 15% num valor maior ainda, porque já foi aumentado. Tudo bem? Bom, então como que a gente faz para descobrir isso? É muito simples, pessoal. Vamos chamar aqui o valor inicial de VI, né? E aí vamos calcular os 3 fatores de correção. Quais são os 3 fatores de correção? O primeiro fator de correção para um acréscimo de 5% vai ser o quê? Fator de correção 1 vai ser 100% mais 5%, que é igual a 105%. O segundo fator de correção para o acréscimo de 10%. 100% mais 10%, 110%. Agora o terceiro fator de correção para um acréscimo de 15%. 100% mais 15%, 115%. Tranquilo? Agora o que eu vou fazer para eu achar o meu valor final? Eu pego o meu valor inicial, vou multiplicar pelo fator de correção 1, vou multiplicar pelo fator de correção 2 e vou multiplicar pelo fator de correção 3. Depois de fazer essa multiplicação, eu vou ter o meu valor final. Tudo bem? Bom, então vamos lá, né? O valor inicial não sei qual é, não foi dado, eu vou chamar simplesmente de VI. Vezes, primeiro fator de correção, 105%, vezes, segundo fator de correção, 110%, vezes o terceiro fator de correção, 115%. Isso vai ser o meu valor final. Bom, e aí, pessoal, agora o que eu vou fazer aqui é exatamente fazer essa multiplicação aqui. Tudo bem? O que der para cortar, a gente corta, né? Vou começar cortando um zero daqui com um zero daqui, tá bom? E agora vamos fazer continha aí para ver quanto que vai dar isso. Bom, já vou fazer direto aqui, tá? Já tenho o valor aqui. Essas contas depois a gente pode até praticar num módulo à parte, tá? Mas fica 105 vezes 11, né? Porque eu cortei um zero, vezes 115. Bom, pessoal, então aqui ficou o valor inicial. Deixa eu trocar aqui a cor. Valor inicial vezes, essa conta aí deu 132.825 sobre, lá embaixo ficaram quantos zeros, hein? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então eu vou repetir aqui, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Isso vai ser igual ao meu valor final. Bom, agora a gente tem que analisar isso, né? A gente tem que analisar exatamente o que é isso. Eu tenho o meu valor inicial multiplicado por 132.825 sobre 100 mil, tá? E isso está me dando o meu valor final, não é isso? Bom,
Uma maneira da gente visualizar rápido isso é você imaginar isso aqui, esse valor, como fator de correção. Um fator de correção total, tá? Fator de correção total. Esse fator de correção total é o que está pegando o valor inicial e transformando no valor final. E como que eu acho esse fator de correção em percentual, né? Ele não está em percento, ele não está sobre 100, ele está sobre 100 mil. Então, o que está me atrapalhando aqui embaixo são 3 zeros. Olha o que eu vou fazer para eu ficar com o denominador 100, né? Eu vou matar 3 zeros aqui de baixo, e aí eu pego a vírgula que estava aqui e jogo ela 3 casas para trás. Tudo bem? Então aqui, ó, o meu fator de correção total ficou igual ao quê? 132,825%. Beleza. Agora cuidado, presta atenção. Um fator de correção de 132,825%, ele está dando um acréscimo de quanto? De 132,825%? Não, porque 100%, se fosse 100%, ele continuaria como estava, né? Multiplicar uma coisa por 100% é multiplicar por 1. 100% é 1, né? Ela não muda. O que está aumentando é essa partezinha aqui que eu vou destacar agora, ó. O que está aumentando é essa partezinha aqui, ó. É do 32,825 para lá. Entendeu? Então, na verdade, o acréscimo aqui está sendo de quanto? De 32,825%. Esse é o acréscimo total. Ou seja, dar 3 acréscimos, um de 5%, um de 10% e um de 15% sucessivos, equivale a dar um único acréscimo, um único acréscimo de quanto? De 32,825%. Tranquilo? Pessoal, agora vamos falar de descontos, tá? A ideia é exatamente a mesma. Então, para descontos sucessivos, o que eu vou ter? Para encontrar o valor final após vários descontos sucessivos, multiplicamos o valor inicial pelos vários fatores de correção que forem necessários. É a mesma ideia de acréscimo, tá? Então, o valor inicial vezes vários fatores de correção vai dar um valor final. Tudo bem? Vamos dar uma olhada num exemplo. Uma bicicleta de 640 sofreu 2 descontos seguidos de 10% e de 8%. Qual será o preço de venda após os descontos? Pessoal, então vamos lá. A única diferença aqui entre acréscimo e desconto é a maneira de calcular o fator de correção, né? Então, para calcular um fator de correção de desconto, eu faço o quê? 100% menos o percentual de desconto. Então, aqui o meu primeiro fator de correção vai ser 100% menos 10%, que é 90%. E o meu segundo fator de correção, vou chamar de fator de correção 2, vai ser 100% menos 8%, que é igual a quanto? 92%. Beleza, agora vamos achar o valor final. Como que a gente faz? Valor inicial vezes fator de correção 1 vezes fator de correção 2 é igual ao valor final. Vamos lá? Valor inicial, eu tenho aqui R$640 vezes o fator de correção 1, que é 90%, vezes o fator de correção 2, que é 92%. Isso vai me dar o valor final. Bom, vamos começar cortando os zeros que der para cortar, né? Aqui eu vou cortar esses 2 zeros aqui com um do 90 e um do 640, tá? Então aqui no final o que eu vou ter? Eu vou ter 64 vezes 9 vezes 92. Vou fazer a conta aqui. 64 vezes 9 vezes 92. Isso aqui está dando 52.992 sobre
100. Isso aqui é igual ao valor final. E aí, 52.992 sobre 100, é só você matar esses dois zeros e andar com a vírgula 2 casas para trás, né? Então, meu valor final aqui vai ser R$ 529,92. Esse é o valor da bicicleta após os dois descontos, tá? Um desconto de 10% e um desconto de 8%. Último exemplo aqui, bem parecido com aquele que a gente viu de acréscimos sucessivos, né? Agora a gente vai ver de descontos sucessivos. Então, dois descontos sucessivos de 10% e 15% equivalem a um único desconto de qual percentual? Então vamos lá, galera, como que a gente faz isso? Primeiro, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou calcular os fatores de correção, né? Então o primeiro fator de correção vai ser o quê? O meu fator de correção 1 vai ser, como é desconto, é menos, né? Então 100% menos 10%. 90%. Meu fator de correção 2 vai ser 100% menos 15%. Quanto que é? 85%. Pronto. Agora eu tenho o quê? Valor inicial vezes fator de correção 1 vezes fator de correção 2 é igual a valor final. O valor inicial eu não sei, vou chamar de valor inicial mesmo, VI, vezes fator de correção 1, 90%, vezes fator de correção 2, 85%. Isso vai ser o meu valor final. Vou cortar um zero aqui desse 90 com um zero de baixo, tá? Então aqui eu vou fazer a conta agora, vai ficar assim, olha, valor inicial vezes 9 vezes 85, não é isso? Então aqui vai dar o quê? 9 vezes 85, 765, e embaixo ficou 3 zeros, né? Então, 1.000. Isso é igual ao valor final. Para analisar sobre 1.000 é mais difícil, né? Então, eu quero analisar sobre 100. Eu estou trabalhando com percentual, eu quero analisar sobre 100. Então, o que eu faço? Mata um zerozinho desse de baixo e para não mudar a fração, né? A vírgula que ficava no final, você puxa ela uma casa para trás. Fica entre o 6 e o 5. Ah, então o que eu tenho agora? Eu tenho que esse fator correcional aqui, ó, esse fator de correção vai ser 76,5%. Pessoal, agora a gente tem que analisar isso, né? O que significa um fator de correção de 76,5%? Significa que reduziu, diminuiu. Aí, quanto diminuiu? Ele era 100%, ele era o valor inicial. Lembra que a gente falou que o valor inicial era sempre 100%? Ele era 100%. Quando eu multiplico por 76,5%, ele diminui. Ele está abaixo de 100%. Quanto ele diminuiu do 100%? De 100% para 76,5%, ele diminuiu 23,5%. Esse é exatamente o desconto total, tá? Então, o desconto total, já o que? Já após esses dois descontos, né, um de 10 e um de 15, foi um desconto de quanto? De 23,5%. E como que eu cheguei nesse resultado? Eu analisei o fator de correção, né? Analisei o fator de correção final. É só você olhar para o fator de correção final, ele é um fator de 76,5%. Isso imprime o quê? Isso imprime uma redução de 23,5%, que é o desconto total. Tudo bem? Então, muita gente cai nessa pegadinha, né? Acha que dois descontos sucessivos de 10% e de 15% equivaleriam a um desconto de 25%, quando na verdade não é isso. Foi um desconto de quanto? De 23,5%. Beleza? Pessoal, por hoje foi só, tá? A gente falou de acréscimos e de descontos sucessivos. A gente viu que basta a gente multiplicar aí o nosso valor inicial por vários fatores de correção para a gente chegar no nosso valor final.
Esse fator de correção vai depender, se for um acréscimo vai ser 100% mais o percentual de acréscimo, se for um desconto vai ser 100% menos o percentual de desconto, tá? E quando a gente fizer essa multiplicação, a gente acha o nosso valor final. Na nossa próxima aula, aula 5, que eu vou postar amanhã, a gente vai falar sobre lucro, prejuízo e as formas de achar o lucro, lucro sobre a venda, lucro sobre a compra, prejuízo sobre a venda, prejuízo sobre a compra, tá? É uma aula muito bacana de matemática financeira e básica, tá? Que ajuda demais nessa ideia aí de porcentagem envolvendo lucro e prejuízo. Após essa aula, que é a aula derradeira de porcentagem, eu devo gravar mais uma ou duas aulas só sobre exercícios, tá bom? Espero vocês, acompanhem a gente aí no canal, se inscreva, curta os nossos vídeos e ative o sininho. Grande abraço, bons estudos!